As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte do que as compõe de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam os maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queremos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante.
Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Pelo que se observa do resumo, são estes alguns dos princípios básicos da doutrina: Deus, espírito ou alma, preexistência da alma em relação à concepção, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito ou de ação e reação, lei de justiça, amor e caridade, lei do progresso, perispírito. Kardec, como homem de ciência, teve o cuidado de estabelecer com clareza o sentido de determinadas palavras, com isto evitando-se os prejuízos decorrentes de uma má interpretação. Assim, repetindo o mestre de Lyon, fica convencionada que chamaremos alma ao princípio espiritual quando encarnado, e chamaremos espírito quando este mesmo princípio encontrar-se desencarnado. O homem no conceito espírita. O homem no conceito espírita apresenta contornos não encontrados no pensamento materialista. Para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria, que em determinada fase de sua evolução, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Não desconheço que para a psicologia organicista, ainda presa à visão materialista, o ser humano é composto somente de matéria, não possuindo alma ou espírito. Para os defensores deste pensamento, a depressão seria algo relacionado, em parte, com o organismo da pessoa enferma e, de outra parte, com a influência do meio a que ela foi levada a viver. Pelo que se pôde perceber do resumo apresentado por Kardec, o homem é composto destes elementos: corpo, biossoma ou fluido vital, perispírito, espírito. Existe ou não o espírito ou alma? Para aquele que não acredita na sua existência, esta obra se tornará pueril. A existência do espírito, porém, está hoje comprovada cientificamente. Não somente as religiões afirmam a sua existência, como também os pesquisadores e cientistas, isentos de preconceitos, conseguem demonstrar a sua realidade. O espírito, presentemente, deixa de ser assunto exclusivo de teólogos e pastores, religiosos e filósofos, para se tornar algo perfeitamente demonstrável em laboratório. Veja-se neste sentido a extraordinária contribuição dos chamados transcomunicadores, que através de gravadores, telefones, fax, fotos, filmagens, computadores e outros recursos mais, gravam as vozes dos espíritos, sons outros e imagens do mundo espiritual. A física vem falando abertamente nos chamados universos paralelos. A mediunidade em todos os tempos, através de suas variadas manifestações, tais como a vidência, a audiência, a psicografia, a psicofonia,
A xenoglossia vem demonstrando e documentando a existência da alma, a sua sobrevivência à morte e consequente comunicabilidade com os homens. As materializações ocorridas em todas as épocas corroboram as afirmativas feitas por teólogos e pesquisadores isentos de paixão, verdadeiros sacerdotes que, pela intuição e pela comprovação, guardaram sempre a certeza da existência da alma. Mesmo a psicologia transpessoal aceita, defende e comprova com segurança a existência do princípio espiritual na criatura. Ao estabelecer contato com os espíritos, Kardec perguntou: que é o espírito? Recebeu esta resposta: o princípio inteligente do universo. Também indagou mais adiante: que é a alma? E obteve o seguinte: um espírito encarnado. Temos, pois, o que já se registrou há pouco. A alma é um espírito encarnado, sendo o espírito uma alma desencarnada. O sábio Leon Denis, em sua respeitável obra Depois da Morte, anotou: o estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma, à investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. Já o dissemos, a inteligência não pode provir da matéria. A fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Aquelas que desaparecem do organismo são substituídas, uma a uma, por outras provenientes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea, tudo em nosso ser físico está submetido a contínuas mutações. O corpo dissolve-se e numerosas vezes durante a vida reforma-se. Entretanto, apesar dessas transformações constantes, através das modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo, e com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Há, pois, em nós um princípio distinto da matéria, uma força indivisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. Sabemos que por si mesma não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desagrega-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outra, a alma. A alma ou espírito possui vários atributos, dentre eles, pensamento, sentimento, livre-arbítrio, memória, vontade. O espírito tem por destino a perfeição relativa. Para alcançar esta meta, vale-se ele do esforço, do estudo, do trabalho, do desenvolvimento de todas as suas potencialidades, empenhando-se pelo despertar e crescimento do seu Cristo interno, o que o faz através de várias etapas evolutivas ou reencarnações. Leiamos juntos esta interessante questão do já mencionado O Livro dos Espíritos. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós.
assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Assim, pode-se concluir que o espírito, quando na Terra, apresenta-se envolto pelo perispírito e pelo corpo orgânico. Pela morte, desfaz-se o espírito da vestimenta orgânica, mantendo-se vivo e envolto por este corpo semimaterial, que lhe permite entrar em contato com os homens. Esse corpo espiritual permanece com o espírito durante todo o tempo. Desencarnado, conservá-lo-á enquanto no mundo espiritual. E ao retornar para uma nova encarnação e em um outro corpo especialmente preparado para ele, o espírito trará consigo a vestimenta perispiritual. A memória não é algo simplesmente orgânico. Além de ser um dos atributos do espírito, apresenta-se também presente no perispírito. O perispírito é, por conseguinte, o repositório natural de todas as experiências e conquistas amealhadas pelo espírito, constituindo-lhe uma forma de arquivo. Quando o espírito reencarna, traz consigo, de forma latente, todas as lembranças das suas vidas anteriores, lembranças essas que poderão ser evocadas em circunstâncias especiais. Se a memória estivesse radicada somente no cérebro físico, nada sobreviveria à morte. No perispírito, portanto, encontraremos os registros de todas as experiências vividas, tendo ele, dentre outras, a função de conservar as aquisições. Gabriel Delany, em sua obra A Reencarnação, escreve o seguinte: a alma humana está associada a uma substância infinitamente sutil, a qual Allan Kardec deu o nome de perispírito. Esse corpo espiritual existe durante a vida e sobrevive à morte. É ele o molde no qual a matéria física se incorpora, ou mais exatamente, o plano ideal que contém as leis organogênicas do ser humano. O perispírito está ligado ao corpo por intermédio do sistema nervoso. Toda a sensação que abala a massa nervosa desprende essa espécie de energia, a qual se deram os mais diversos nomes: fluido nervoso, fluido magnético, força ectênica, força psíquica, força biológica. Essa energia age sobre o perispírito para comunicar-lhe o movimento vibratório particular segundo o território nervoso que foi excitado. Vibração visual, auditiva, táctil, muscular e etc. De maneira que a atenção da alma seja acordada e que se produza o fenômeno da percepção. Desde esse momento, essa vibração faz parte, para sempre, do organismo perispiritual, porque, em virtude da lei da conservação da energia, ela é indestrutível. Sem dúvida, poderá desaparecer do campo da consciência, mas, como vimos, persiste inalterada nas profundezas dessa memória latente, a que hoje se chama inconsciente. Foram as experiências espíritas que estabeleceram a certeza absoluta desse corpo espiritual que se torna visível durante o desdobramento do ser humano, que demonstra a sua persistência depois da morte, pelas aparições e, sobretudo, pelas materializações. Porque o perispírito é indestrutível, conservamos, depois da morte, a integridade de todas as nossas aquisições terrestres, e a memória acorda, então, completa nos seres suficientemente evolvidos, por maneira que podemos abraçar
o panorama de nossa passada existência. Djalma Mota Argolo, por sua vez, assim se expressa. O perispírito é o veículo onde são gravados os resultados do processo evolutivo do homem, isto é, o fruto das interações dos seres com o meio ambiente em sua globalidade. As experiências existenciais, repetidas ad nauseam, são nele fixadas como reflexos condicionados psicossomáticos, tornando-se substratos condutores dos processos mentais e fisiológicos. E prossegue o mesmo autor. Através dos estudos mediúnicos contemporâneos, bem como das reflexões de notáveis pesquisadores e pensadores espiritistas de ontem e de hoje, constatamos que as atividades do perispírito abrangem inclusive a dimensão psicológica, sendo não só responsável pelo controle do automatismo fisiológico, mas sediando igualmente o registro dos fatos de ordem psíquica, como a memória, os inconscientes passado e atual, enfim, todos os fenômenos mentais. Isso porque o perispírito se organiza em diversos níveis de energia que se responsabilizam pelos matizes da manifestação fisiopsicológica dos indivíduos. Como, porém, o perispírito é um complexo orgânico, o verdadeiro responsável pela existência e funcionamento do ser é o princípio inteligente, ou espírito propriamente dito, centelha divina, raio consciente do pensamento de Deus. No desdobramento da obra, voltarei aos tópicos espírito e perispírito, associando-os ao tema examinado. Por enquanto, que fique este registro. Sobretudo o espírito é quem efetivamente poderá cair em depressão, por consequência e por extensão, podendo afetar o perispírito e o corpo orgânico. Quando se analisa a questão da prevenção ou cura da depressão, imperioso atendimento à essência espiritual do ser e ao seu veículo perispiritual, sob pena de se abordar a questão de forma míope e superficial, incompleta, portanto. Não se desconsidera a influência do corpo sobre a mente ou espírito, e bem pode dar-se que um problema fisiológico apresente reflexos no psiquismo. Todavia, mesmo nas chamadas causas orgânicas da depressão, o atendimento ao espírito é de capital importância para o tratamento. O espírito André Luiz, estudando o homem de acordo com o espiritismo, estabelece que ele é composto de corpo, fluido vital individualizado ou biossoma, psicossoma, corpo mental, espírito. Djalma Mota Argolo, a seu turno, assim vê a composição do homem. Espírito, níveis energéticos supramentais, nível mental que se divide em superconsciente, consciente e subconsciente, psicossoma ou perispírito, biossoma ou duplo, corpo. Jorge Andréa dos Santos, médico e também renomado escritor espírita, entende ser o homem composto de inconsciente puro ou espírito, inconsciente passado ou arcaico, inconsciente atual, corpo mental, perispírito ou psicossoma, duplo etérico, corpo físico. Porque foge ao escopo da obra, não comentarei sobre todos estes aspectos. No capítulo seguinte, porque mais intimamente ligado ao assunto, aborda-se sobre a intimidade da casa mental. Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria, Isaías Claro. Capítulo 3. Na intimidade da casa mental.
Sumário: subconsciente, consciente e superconsciente. Subconsciente, um arquivo. Fixação no passado. Consciente, comando atual. Fixação no presente. Somos o que pensamos ser. Subconsciente, consciente e superconsciente. André Luiz, em sua obra No Mundo Maior, faz comentários excelentes sobre a casa mental, dizendo que possuímos apenas um cérebro, que se divide em 3 regiões distintas, quais sejam o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Ele compara a casa mental a um castelo constituído de 3 andares. No primeiro andar está situado o subconsciente, no segundo, o consciente, e no terceiro andar encontra-se o superconsciente. No sistema nervoso, diz o querido médico espiritual, temos o cérebro inicial ou subconsciente. O subconsciente representa e ou contém o repositório dos movimentos instintivos, o porão da individualidade, o arquivo das experiências, o registro dos menores fatos da vida, a residência dos nossos impulsos automáticos, o sumário vivo dos serviços realizados, o hábito e o automatismo que moram nele. Representa e contém o passado, desta e das anteriores reencarnações. O consciente, prossegue explicando André Luiz, localiza-se na região do córtex motor e também na zona intermediária, entre os lobos frontais e os nervos. O consciente consubstancia as energias motoras para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Representa o domicílio das conquistas atuais. Nele se erguem e consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Nele residem o esforço e a vontade. Representa o presente. No terceiro andar desse castelo, localiza-se o superconsciente, que se encontra nos planos dos lobos frontais. Superconsciente este, ainda, silencioso para a investigação científica do mundo, que guarda materiais de ordem sublime que a criatura humana conquistará gradualmente. Representa a parte mais nobre do nosso organismo, divino, em evolução. Representa a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Nele demoram-se o ideal e a meta superior a ser alcançada. Representa o futuro. Subconsciente, um arquivo. Como já anotado, o subconsciente representa o porão da individualidade, o arquivo das experiências e o registro dos menores fatos da vida. Estes aspectos são de fundamental importância para a compreensão do tema depressão e dos motivos pelos quais muitas das criaturas humanas, nossas irmãs, sofrem deste terrível mal. O depressivo, em regra, é alguém que, através do tempo, vem arquivando experiências negativas, sendo oportuno dizer que, nesse arquivo, todas as informações são ali colocadas, ou seja, o subconsciente registra tanto os maiores quanto os menores fatos da vida, mas não somente os fatos, como também as emoções sentidas quando da vivência desses fatos. Pode-se comparar o subconsciente a uma chapa fotográfica que registra fielmente o quadro, ou também pode-se compará-lo a uma fita magnética que registra com autenticidade o que nela é gravado ou projetado. Pode-se ainda comparar o subconsciente a um quarto de despejo, muitas vezes um quarto escuro, repleto de miasmas pestilenciais,
de lixo de variada condição e procedência. Os computadores odiernos dão-nos uma ideia excelente de como funciona a casa mental. Estes aparelhos possuem a capacidade de armazenar muitos dados. Armazenamento este que se dá através de uma palavra-chave, de uma letra que possa facilitar o acesso ao arquivo. Novos arquivos podem ser inseridos sem prejuízo dos que lá se encontram, respeitada a capacidade de armazenamento da máquina. Assim também se dá com a casa mental. A cada momento, novos arquivos estão sendo elaborados, preservando à criatura os que já foram objeto de armazenamento, com a diferença fundamental de que a casa mental possui uma capacidade infinitamente maior de registro das situações e emoções. Essas informações ou esses fatos e sentimentos arquivados são, num primeiro momento, registrados pelo consciente. Depois, descem para esse porão. Os pensamentos, as ideias, os conceitos, os fatos arquivados e registrados vão formando o caráter da pessoa, colaborando o seu modo de ver, de sentir, de proceder. Em uma palavra, a sua personalidade. Para reforçar tudo quanto estamos estudando e para que você tenha uma ideia da impressionante capacidade de registro do subconsciente, adoto para suas reflexões 2 situações trazidas pelo inesquecível Carlos Toledo Rizzini, uma delas extraída da obra de André Luiz. Certa mulher nova não só sentia dor no curso do ato genésico, como também tinha verdadeiro horror ao mesmo. E, além disso, acordava costumeiramente de madrugada com cólicas abdominais. Sintomas, portanto, físicos e psíquicos, aos quais se deve ajuntar uma infecção vaginal crônica rebelde ao tratamento ginecológico. A regressão de memória semiconsciente, conservando a lembrança posterior dos fatos evocados, revelou que em existência bem anterior, numa civilização primitiva, em seguida ao adultério, o marido mandou prendê-la em jaula baixa, onde só cabia a cocorada. Tal posição determinou-lhe, então, fortes e contínuas dores no ventre. Dias depois, por ordem dele, um médico seccionou-lhe o clitóris, sentindo na ocasião rápida dor lancinante. Era seu intuito usá-la sexualmente sem que ela pudesse corresponder. E assim foi anulada a atividade erótica. Em vida subsequente, descreve-se como jovem meretriz que atravessa triste episódio. Apaixonada por certo homem, este, alcançando o próprio orgasmo, a deixa no momento em que ia atingindo o clímax. Ofende-a então gravemente com palavras pesadas. Confusa e frustrada, cai do alto da escada e é deixada sem socorro até morrer. Desta experiência procede sua desconfiança dos homens e da anterior o pavor das relações carnais. As dores são ainda sequelas da gaiola baixa e da operação cruenta. A vaginite, complicação do ato cirúrgico cético. Vejam, coisas muito antigas e ainda em vigor. É que por detrás delas há um erro moral. Sobre isto conversaremos nos capítulos seguintes, já profligado em os 10 mandamentos. Mas muita gente assoalha que os tempos mudaram e que o mundo é diferente. O passado gravado nas profundezas das almas não sabe disso e emerge sob a forma de distúrbios psicossomáticos e de sintomas neuróticos. Tal mulher, nossa irmã, não mais errada do que somos em geral, curou-se inteiramente. Esgotaram-se-lhe os débitos mediante os sofrimentos que enfrentou até 1970, digamos. E, naturalmente,
mudou a sua condição íntima do mesmo passo. É bom recordar que André Luiz conta a história de dois espíritos bastante aprimorados, que, não obstante, permaneciam no plano inferior. Querendo saber por que não conseguiam ascender, a análise do passado de ambos revelou que 5 séculos antes haviam lançado 2 companheiros muralha abaixo, liquidando-os sumariamente. Tiveram que renascer como pilotos de prova para dar a vida pelo progresso da aviação, caindo no devido tempo. Consultem Ação e Reação, obra em que o querido instrutor menciona casos de débitos pendentes há mais de 1000 anos, confirmando os achados da regressão de memória. Do meu trabalho no atendimento fraterno a depressivos, recordo-me de uma experiência vivida por uma certa irmã que ilustra bem a fiel capacidade de registro do subconsciente que, se não atendido convenientemente, através dos anos, passa a governar nossa vida. A irmã, informada de que poderia conversar comigo em particular, no objetivo de buscar respostas e possíveis orientações para o seu caso, veio até o gabinete de atendimento. Estava com depressão e este quadro se devia a ressentimentos arquivados desde há muito, como posteriormente se pôde perceber. No diálogo, para minha estranheza, dava ela a impressão de que tudo estava bem em sua vida, o que tornava inexplicável aquele estado depressivo. Indagada sobre sua saúde orgânica, seu casamento, seus filhos e as várias situações possíveis, informava ela que tudo corria bem. Intuído, comecei a insistir no tópico casamento. E perguntei-lhe, dentre outras coisas, a senhora ama seu marido? Seu marido a ama? O relacionamento de ambos é bom? Ele a trata com respeito e carinho? Ele a ofende ou a agride? Ao que ela respondia: eu amo meu marido me ama, o nosso relacionamento é excelente, ele me respeita e é carinhoso comigo, não raro me cercando de mimos e convidando-me para jantares e passeios, que ela nunca aceitava. Meu marido não me ofende e não me agride. Como no presente consciente daquela irmã tudo parecia fluir bem, necessitando aprofundar um pouco mais para detectar a causa daquela evidente depressão, perguntei-lhe então como foi o relacionamento de ambos no início do casamento. A mulher, colhida talvez de surpresa pela pergunta, desorganizou-se ainda mais emocionalmente. Muito nervosa e agitada, com a face agora alterada, num rictus de amargura e dor, começou a dizer: ah, pelo amor de Deus, não me faça lembrar esse triste e doloroso passado. O início de meu casamento foi terrível, muito difícil. Meu marido era muito violento e agressivo, não poucas vezes ferindo-me moral e fisicamente. Só eu sei o quanto tive que suportar para não ver a ruína completa do casamento. E por muito tempo, abrindo as comportas do subconsciente, com as lembranças emergindo para o consciente, a nossa irmã entregou-se às confidências amargas, narrando detalhes que jaziam no porão das recordações. Por fim, ela admitiu que trazia mágoas não superadas há mais de 30 anos, sendo esta a causa profunda de sua depressão. O marido se modificara para melhor, ela, porém, ainda o não perdoara pela conduta da juventude distante, e agora não desejava, subconscientemente ou inconscientemente, dar-lhe o perdão e a possibilidade de serem felizes. A irmã foi orientada quanto à excelência do amor e do perdão, dispôs-se a colaborar e hoje vive realmente feliz com o marido, superadas as dificuldades que jaziam arquivadas.
Fixação no passado. O depressivo, em regra, é alguém que traz a mente fixada no passado triste e sombrio, comprazendo-se em recordar as experiências menos felizes, as situações que mais o afligiram. Mas, na hipótese de você estar com depressão, pergunto-lhe: por que se fixará somente no lado pior, aquele que o descontentou? Por que a eleição da amargura em detrimento dos júbilos? Ninguém no mundo que passe incólume as experiências alegres como as tristes. Assim, alma irmã, na hipótese de estar enferma, procure se libertar da amargura, da queixa e do pessimismo, recordando as horas boas e revivendo-as, o que lhe dará estímulo e forças para prosseguir. Fixar-se no passado é desperdício da oportunidade presente com comprometimento do futuro. O homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social, educacional. Essas memórias constituem-lhe o que convém e o que não é lícito realizar. Concorrem para a libertação ou a submissão aos códigos estabelecidos, que propõem o correto e o errado, o moral, o legal, o conveniente e o prejudicial. Consciente, comando atual. Como escreveu Germano de Novaes, o consciente lúcido como cristal é uma semente boa. O subconsciente é a terra fértil, apta para receber a semente. O consciente comanda. O subconsciente é como a terra, que não sabe se a semente é de boa ou má, ou até de péssima qualidade. O subconsciente também não distingue se o pensamento que acolhe é bom ou mau, positivo ou negativo, otimista ou pessimista. A função da terra é fazer nascer o que nela se deposita, como a função do subconsciente é desenvolver os pensamentos e sentimentos que nele penetram. Se colocarmos na terra um grão de abóbora, vai nascer um pé de abóbora. Se semearmos uma pequenina semente de mostarda, brotará um pé de mostarda. Se pusermos um grão de milho, nascerá um pé de milho. Assim acontece com a mente humana. Quando plantamos um pensamento de amor no subconsciente, brotam atitudes impregnadas de amor. Quando plantamos pensamentos de angústia e preocupação, pode até nascer uma úlcera gástrica. A função da mente consciente é pensar, dirigir, plantar ideias certas na época certa. A função do subconsciente é fazer brotar ou realizar o que a mente consciente lhe ordenou ou entregou. O pensamento é uma grande energia, uma semente poderosa. A mente consciente a emite e transmite ao subconsciente, que é seu receptor. Consideremos o subconsciente como parte do inconsciente, que pode aflorar a consciência com os seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Ele é o arquivo próximo das experiências, portanto, automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. É ele que se manifesta nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos orais e de escrita, atos falhos, tornando-se, depois de Freud e seus discípulos, mais tarde dissidentes, Jung e Adler, responsável também pela conduta moral e social. Os pensamentos e atos, logo após arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Assim, quando se toma conhecimento de tal possibilidade, elege-se quais aqueles que devem ser acionados, no campo moral e social, para organizar ou reprogramar a existência. Fixação
no presente. Não poucas criaturas, malbaratando o presente e não investindo no futuro, gastam-se e desgastam-se na pós-ocupação. A pós-ocupação é ocupação vã, porque retém a mente fixada em algo já ocorrido no pretérito e que poderia estar superado. É uma atitude típica do depressivo que se compraz, de maneira enfermiça, em fixar-se nas experiências negativas transatas, desperdiçando tempo, energia e oportunidade. De outras vezes, o ser desgasta-se numa atitude de preocupação. Preocupar-se, como o indica a própria palavra, é o ocupar-se antes com a ocorrência, que imagina ocorrerá mais tarde. Com isto, a pessoa ocupa-se pelo menos 2 vezes, antes da ocorrência e enquanto ela se dá. Na hipótese de pós-ocupar-se com o problema, a criatura terá de se ocupar 3 vezes, isto é, antes, durante e depois. Pensar e refletir com serenidade e confiança na problemática é positivo e necessário. Preocupar-se em excesso é inútil e nada de bom acrescenta. O ideal para a existência humana é a criatura procurar viver sem tristeza pelo passado e sem ansiedade negativa pelo futuro, no interminável e abençoado presente, vivendo cada instante totalmente, não se preocupando de maneira estéril com o que virá e também não se pós-ocupando com o que de negativo sucedeu. A hora é agora. Como ensina a velha canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Emmanuel, pelas mãos queridas de Francisco Cândido Xavier, assevera que hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Nem o ontem, que já vivemos com suas experiências, nem o amanhã, que poderá surgir modificado. Somos o que pensamos ser. O subconsciente está para a alma como o quarto de despejo para a dona de casa, como as gavetas de um arquivo para o executivo ou outro profissional. O nosso passado, desta e de outras encarnações, todas as nossas conquistas, experiências e emoções estão arquivadas nesse subconsciente, nesse arquivo, interferindo de maneira decisiva no que somos presentemente. Portanto, somos hoje, no momento em que nos ocupamos com a leitura desta obra, o que fizemos de nós nos séculos passados e na existência atual. Eu sou o que me fiz através das múltiplas encarnações, experiências, vivências e emoções. E o pensamento, como artífice, está na base dessa longa realização. A matéria inerte, as plantas, os insetos, as aves e os animais estão submetidos a um determinismo absoluto. Os últimos não mantêm um pensamento contínuo, não deliberam conscientemente, sendo necessário que as leis da natureza e inteligências outras se ocupem deles, de modo a terem providas as suas necessidades. Os insetos, as aves e os animais podem, pelo automatismo da espécie, realizar determinadas coisas, mas dentro de limites extremamente acanhados. Conseguem locomover-se de um lugar para outro, caçar, procriar, podendo até, pelo condicionamento, construir o seu habitat. É o homem, porém, e somente o homem, o ser que tem capacidade de realizar-se a si mesmo. Consequentemente, somos hoje o que fizemos de nós. O hoje representa o futuro de um passado próximo ou remoto já vivido por nós, quando idealizamos e realizamos o que somos. No amanhã da alma, seremos o que nos dispusermos a ser, conquista esta que principia no pensamento. Nesse dia,
defrontar-nos-emos com a nossa realidade própria. Isto se dá porque já estamos no estágio do pensamento contínuo, uma conquista do espírito imortal. Os insetos, as aves e os animais pensam, mas de maneira descontínua ou intermitente, o que não lhes permite grandes realizações. O homem pensa sempre, salvo nos casos de psicopatologias graves, em que, pelo desarranjo do cérebro ou pela perturbação do espírito encarnado, não consiga manter um pensamento contínuo. Mas, feita a ressalva das psicopatologias graves, o homem comum, mesmo o ignorante, o inculto, o selvagem, o bárbaro, como os homens mais cultos e civilizados, estão sempre pensando. Com o Espiritismo, temos condições de compreender bem isto, porque a alma é um ser distinto do corpo que sobrevive à morte. Mesmo quando se dá o sono fisiológico, a alma que vive sempre emancipa-se do corpo e continua pensando e realizando. Oportunamente, alguém escreveu: há uma tendência muito grande de materializar-se aquilo em que a pessoa pensa continuamente. Disse outrem: imaginar é criar, ainda que seja uma criação fugaz, momentânea. Considerando que ninguém vive sem pensar, conclui-se que o pensamento, pela sua capacidade criadora, tem sido responsável pela nossa desgraça, como também pela nossa ventura. Poderíamos fazer uma projeção para o exterior e culpar circunstâncias, pessoas e ou ocorrências. No entanto, o pensamento está na base da felicidade ou da infelicidade individual ou coletiva, porque as ocorrências de fora poderão encontrar o anteparo do pensamento correto, do pensamento saudável, do pensamento positivo, e a pessoa conservar-se relativamente bem intimamente, conquanto às adversidades exteriores. O depressivo é alguém que insistentemente e de maneira enfermiça se compraz em pensar no que é negativo, prejudicial. O pensamento negativo, longamente acalentado, termina por conduzi-lo à tristeza profunda.